Você já se apaixonou por alguém que todos ao seu redor diziam que não era bom o suficiente para você? Já sentiu que precisava escolher entre o amor e a aprovação da sua família? Essa é a história de Cristina e Marcelo, um casal que enfrentou o desprezo, a humilhação e as barreiras impostas por um mundo onde o dinheiro vale mais do que sentimentos. Mas o que acontece quando a verdade vem à tona e o jogo vira de forma inesperada? Prepare-se para uma reviravolta que vai desafiar tudo o que você acredita sobre amor, status e redenção. Do preconceito à superação, do orgulho à vitória, essa história prova que o verdadeiro valor de alguém não está no que ele tem, mas no que ele é. Fique até o final e descubra como um amor pode resistir a tudo, até mesmo ao impossível. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A mansão Albuquerque estava cheia. Pessoas bem vestidas circulavam pelo salão, taças de champanhe nas mãos, conversando sobre negócios milionários e viagens luxuosas. O ambiente exalava riqueza, mas Cristina nunca se sentiu tão deslocada. Ela mantinha um sorriso ensaiado, enquanto sua mãe a apresentava para um grupo de investidores. Não prestava atenção no que diziam. Sua mente estava longe, focada em uma única pessoa que, naquele momento, não estava ali dentro. Discretamente saiu para o jardim. O vento noturno bateu em seu rosto, trazendo um frescor que contrastava com o calor sufocante da festa. E então, ali estava ele. Marcelo estava encostado no corrimão de ferro da escada que levava ao jardim. Vestia uma camisa simples, contrastando com os ternos impecáveis dos convidados da festa. Ele olhava para o céu estrelado, mas assim que a viu, sorriu de um jeito que fez seu coração acelerar. "Achei que você não conseguiria sair dessa vez", disse ele cruzando os braços. Cristina riu baixinho. "Minha mãe acha que estou no banheiro." Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo, mas seu olhar carregava um certo peso. "E vale a pena continuar fugindo assim?" Ela sentiu um aperto no peito. "Você sabe que vale." Marcelo desviou o olhar, pensativo. Ele sabia o que aquele relacionamento significava para Cristina. Desde que começaram a namorar, há quase um ano, ela enfrentava críticas e pressões constantes para terminar com ele. Não era apenas uma questão de classe social. Não se tratava apenas de dinheiro. No mundo de Cristina existiam expectativas rígidas. Ela deveria se casar com alguém como Felipe, rico, influente, tradicional. E Marcelo, apesar de ser um homem trabalhador e honesto, nunca foi visto como alguém adequado. Antes que ele pudesse responder, uma voz surgiu atrás deles. "Eu sabia que encontraria vocês aqui." "Felipe." O homem caminhava em direção a eles com um sorriso presunçoso. Seu terno sob medida refletia a iluminação suave do jardim, e seu perfume caro dominava o ar. Cristina sentiu os músculos de Marcelo ficarem tensos. "Felipe, estamos ocupados", disse ela cruzando os braços. "Ah, querida, relaxe. Só vim dar um oi." Ele lançou um olhar demorado para Marcelo antes de voltar a encará-la. "Sabe, Cristina, eu sempre me perguntei, o que exatamente você vê nesse cara?" Marcelo suspirou e se virou para Felipe, mantendo a calma. "Não sabia que precisava da sua aprovação." Felipe riu. "Claro que não, até porque você não teria como consegui-la. Mas vamos ser sinceros aqui, todos sabem que Cristina merece alguém melhor." Cristina interveio antes que Marcelo reagisse. "Eu não preciso que ninguém me diga o que é melhor para mim, Felipe." Felipe ergueu as mãos em rendição. Certo. Mas é uma pena, sabe? Você poderia ter um futuro brilhante ao meu lado." Cristina revirou os olhos. "Você nunca foi uma opção." Felipe estreitou os olhos. "Talvez você mude de ideia quando perceber que esse seu..." Ele lançou outro olhar de desprezo para Marcelo. "Namorado nunca será suficiente." Cristina não suportava mais aquela conversa. "Você nunca será suficiente para mim, Felipe." O sorriso dele desapareceu por um segundo, mas ele logo se recuperou. "Vamos ver quanto tempo essa fase dura." Ele lançou um último olhar para Marcelo antes de sair, deixando para trás uma tensão densa no ar. Cristina se virou para Marcelo,
que ainda olhava na direção em que Felipe havia desaparecido. Não ligue para ele, disse ela tocando sua mão. Ele entrelaçou seus dedos nos dela e sorriu, mas havia algo em seu olhar. Algo que a fez sentir um frio na espinha. E se no fundo ele estivesse começando a acreditar que nunca seria suficiente? Cristina e Marcelo deixaram o jardim e voltaram para a festa. Apesar do encontro desagradável com Felipe, ela não queria que a noite fosse arruinada. Mas Marcelo não parecia o mesmo. Ele segurava sua mão, mas estava mais quieto, pensativo. Cristina conhecia aquele olhar. Ele estava absorvendo cada palavra dita por Felipe. "Você está bem?" perguntou ela enquanto caminhavam pelo salão. Ele piscou algumas vezes e saindo de seu transe. "Sim, só pensando." Ela apertou sua mão levemente. "Não deixe que ele te afete. Felipe adora jogar com as inseguranças das pessoas." Marcelo forçou um sorriso. "Eu sei." Mas ela sabia que não era tão simples assim. Antes que pudessem continuar a conversa, a mãe de Cristina apareceu. Dona Helena Albuquerque era uma mulher elegante, de postura impecável e olhar afiado. Sempre mantinha um sorriso discreto nos lábios, mas Cristina sabia que aquele sorriso escondia julgamentos prontos para serem disparados. "Que surpresa ver você por aqui, Marcelo", disse ela com um tom carregado de falsa simpatia. Ele assentiu educadamente. "Boa noite, Dona Helena." Ela olhou para Cristina, ignorando completamente o cumprimento dele. "Filha, você poderia me acompanhar por um momento? Precisamos conversar." Cristina bufou. "Se for sobre Marcelo, podemos falar aqui mesmo." O sorriso da mãe dela desapareceu. "Filha, por favor." Ela hesitou por um instante, mas, por fim, soltou a mão de Marcelo e o olhou nos olhos. "Me espere aqui?" Ele assentiu, mas Cristina percebeu que ele não queria ficar sozinho. Helena a levou até um canto mais reservado do salão. Assim que se afastaram, o tom da mulher mudou. "Cristina, quando é que você vai parar com essa bobagem? Se você está falando sobre o meu relacionamento, então nunca." "Filha, você precisa entender que isso é temporário. Você pode brincar de se apaixonar, mas uma hora vai ter que crescer e aceitar seu papel." Cristina cerrou os punhos. "Meu papel? Você tem um nome e uma reputação a zelar. Esse rapaz não se encaixa na sua vida. Ele não tem futuro, não tem dinheiro. O que você vê nele? Amor, mãe. Algo que você nunca entendeu." Helena suspirou frustrada. "Amor não paga as contas." Cristina soltou uma risada amarga. "Eu não preciso que ele pague nada. Eu só preciso que me ame." Helena olhou para a filha como se ela fosse uma criança ingênua. "Você vai se arrepender." Cristina não respondeu. Ela apenas virou-se e voltou para onde havia deixado Marcelo. Mas ele não estava mais lá. Ela olhou ao redor, sentindo uma pontada de pânico. Então, ouviu um som vindo de um dos grupos próximos. Risadas, e no meio do círculo formado por alguns convidados, Marcelo estava ali, parado, com Felipe ao seu lado. Felipe segurava um copo de uísque e tinha um sorriso triunfante nos lábios. "Eu só estou dizendo", ele dizia, enquanto ria com os outros, "que algumas pessoas simplesmente não pertencem a certos lugares." Marcelo estava imóvel, a expressão tensa. Cristina se aproximou rapidamente. "O que está acontecendo aqui?" Felipe fingiu surpresa. "Ah, Cristina, bem na hora. Estávamos só conversando. Seu namorado estava nos contando como é difícil se manter num relacionamento onde só um dos dois tem dinheiro." As risadas aumentaram. Cristina olhou para Marcelo, que ainda não havia dito nada. Ele apenas mantinha o olhar fixo no chão, os punhos cerrados. "Vamos embora", disse ela, pegando a mão dele. Mas Felipe não parou. "Sério, Cristina? Você não acha que está exagerando? Todos sabemos que seu namoradinho é um bom sujeito, mas sejamos honestos. Você não acha que ele já está cansado de depender de você?" Ela se virou para ele furiosa. "Você não sabe nada sobre nós." Felipe riu. "Sei o suficiente para saber que, no fim das contas, mulheres como você sempre escolhem homens como eu." Cristina perdeu a paciência.
A única coisa que eu escolho agora é sair dessa festa. Felipe ergueu as mãos em rendição, mas o sorriso nunca desapareceu. Tudo bem, tudo bem. Só lembre-se de uma coisa, Cristina. Quando esse seu conto de fadas acabar, eu estarei esperando. Ela sentiu Marcelo apertar sua mão com força, mas ao olhar para ele, percebeu que algo dentro dele havia mudado. Eles saíram da festa, mas o silêncio entre eles era diferente dessa vez. Não era apenas tristeza, era dúvida. E Cristina temia que, em breve, Marcelo estivesse pronto para desistir. O silêncio dentro do carro era denso. Cristina dirigia pelas ruas da cidade, mas sua mente estava presa nos acontecimentos da festa. Ela apertava o volante com força, tentando conter a frustração. Marcelo, ao seu lado, estava distante. Olhava pela janela, evitando qualquer contato visual. Ela não aguentava mais aquele silêncio. Você vai ficar calado a noite inteira? Ele piscou, parecendo voltar à realidade. O que você quer que eu diga, Cristina? Qualquer coisa. Ela retrucou sem esconder a irritação. Me diz o que você está pensando. Marcelo soltou um suspiro pesado, esfregando o rosto. Eu estou pensando que talvez Felipe tenha razão. Cristina pisou no freio mais bruscamente do que pretendia. O carro parou no semáforo e ela virou-se para ele chocada. O quê? Marcelo olhou para frente sem encará-la. Eu sou um peso para você. Ela sentiu o coração apertar. Marcelo, não diga isso. Mas é verdade. Ele finalmente virou-se para encará-la. Seu olhar estava carregado de emoções que ele tentava esconder. Você está sempre tendo que me defender. Sempre tem que provar para os outros que eu sou bom o suficiente. Eu vejo como eles te olham, Cristina. Eu vejo como sua mãe fala de mim. Como suas amigas riem quando eu apareço. Ela negou com a cabeça. Nada disso importa para mim. Marcelo sorriu, mas foi um sorriso triste. Você diz isso agora. Mas e daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Cristina sentiu o peito apertar. Você está falando como se já tivesse decidido alguma coisa. O semáforo ficou verde, mas ela não se moveu. Marcelo suspirou. Eu só não quero ser o motivo da sua infelicidade. Ela fechou os olhos por um instante, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Você nunca foi. Ele não respondeu. O carro atrás deles buzinou, e Cristina acelerou, retomando o caminho. Mas o silêncio entre eles agora era diferente. Não era mais apenas frustração, era medo. Nos dias seguintes, Marcelo se afastou. As mensagens se tornaram mais curtas. Os encontros mais raros. Quando estavam juntos, ele parecia distraído, sempre perdido em pensamentos. Cristina tentava fingir que nada estava errado, mas no fundo, sabia que estava perdendo Marcelo aos poucos. E então veio a mensagem de Felipe. Felipe, podemos conversar? É sobre Marcelo. Cristina franziu a testa. Seu primeiro instinto foi ignorá-lo, mas uma parte dela, a parte assustada e insegura, queria saber o que ele tinha a dizer. Cristina, diga logo o que quer. Felipe, prefiro falar pessoalmente. Me encontre no café da esquina amanhã. Ela hesitou. Felipe era manipulador e adorava jogar com a insegurança dos outros. Mas algo na maneira como ele falava de Marcelo a incomodou. E se houvesse algo que ela não sabia? Na manhã seguinte, Cristina foi ao café. Felipe já estava sentado casualmente tomando um café caro como se estivesse em casa. Fico feliz que tenha vindo, disse ele sorrindo de lado. Corta o teatro, Felipe. O que você quer? Ele riu, recostando-se na cadeira. Apenas abrir seus olhos. Cristina cruzou os braços. Sobre o quê? Felipe mexeu na colher, girando-a no café como se estivesse prolongando a conversa, apenas para irritá-la. Sobre Marcelo. Sobre o fato de que ele já percebeu que não pertence ao seu mundo e está se preparando para ir embora. Cristina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você está mentindo. Estou? Ele arqueou a sobrancelha. Você mesma percebeu como ele mudou, não percebeu? Ela apertou os punhos, mas não respondeu. Felipe sorriu. Ele já está se afastando. E sabe por quê? Porque ele não pode te dar a vida que você merece. Ele sabe disso.
Ele não se importa com dinheiro, Cristina rebateu. Felipe inclinou-se para a frente, sua voz baixa, quase hipnótica. Todos os homens se importam, Cristina. Alguns só demoram mais para admitir. Cristina sentiu o peito apertar. Ela queria se levantar e ir embora. Queria dizer que não acreditava em nada daquilo. Mas e se Felipe estivesse certo? E se Marcelo já tivesse decidido partir? Felipe sorriu vendo sua hesitação. Só lembre-se do que eu disse quando ele finalmente decidir ir embora. Cristina saiu do café sem dizer mais nada. Seu coração dizia que Marcelo jamais a abandonaria. Mas pela primeira vez, sua mente começava a duvidar. Cristina sentia o peito apertado enquanto dirigia até o apartamento de Marcelo. As palavras de Felipe ainda ecoavam em sua mente. Ela não queria acreditar nele, mas algo dentro dela dizia que precisava confirmar. Quando chegou, bateu à porta e esperou. Marcelo demorou um pouco para atender. Quando finalmente abriu, seus olhos estavam cansados, como se tivesse passado a noite sem dormir. Cristina, o que houve? Ela cruzou os braços. Podemos conversar? Ele hesitou, mas abriu a porta e deu espaço para que ela entrasse. O apartamento de Marcelo sempre foi simples, mas aconchegante. Cristina gostava de estar ali, pois era um dos poucos lugares onde se sentia livre da pressão de sua família. Mas agora, o ambiente parecia frio, distante, como se refletisse a barreira que havia surgido entre eles. Ela virou-se para ele, sem rodeios. Você está me evitando. Marcelo suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Cristina, não é isso. Então o que é? Sua voz tremeu. Porque parece que você já desistiu de nós. Ele desviou o olhar. Não é que eu desisti. Eu só estou tentando ser realista. Realista? Cristina sentiu a raiva crescer. O que isso quer dizer? Marcelo fechou os olhos por um instante, como se odiasse cada palavra que estava prestes a dizer. Quer dizer que talvez Felipe esteja certo. Cristina sentiu o estômago revirar. Você falou com ele? Não preciso. Ele só disse o que eu já estava pensando. Ela deu um passo à frente, segurando suas mãos com força. Marcelo, eu não me importo com o que minha família diz, com o que Felipe diz, com o que o mundo pensa. Eu só me importo com você. Ele segurou suas mãos por um instante, mas logo soltou-as devagar, como se o peso de sua decisão fosse maior do que qualquer sentimento. E se eu não for suficiente para você, Cristina? Ela sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Você acha que o dinheiro dele significa mais para mim do que o amor que sinto por você? Não se trata só de dinheiro, ele disse, sua voz carregada de dor. Se trata do fato de que eu sempre vou ser tratado como alguém menor. Sempre serei o homem que te prende a uma vida que não condiz com quem você é. Cristina negou com a cabeça, desesperada. Isso é loucura. Você é tudo o que eu sempre quis. Marcelo sorriu de forma triste. E se um dia você mudar de ideia? Ela sentiu o coração partir. Você já tomou sua decisão, não é? Ele não respondeu. O silêncio foi a pior resposta que ela poderia ter recebido. Com as mãos tremendo, Cristina deu um passo para trás. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso. Marcelo fechou os olhos por um instante, como se a dor fosse tão forte para ele quanto para ela. Eu só quero o melhor para você. Ela mordeu o lábio, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Se você realmente quisesse o melhor, para mim teria ficado. Ela esperou que ele dissesse algo, que a impedisse de sair, que mudasse de ideia. Mas ele não disse nada. Com o coração em pedaços, Cristina abriu a porta e saiu. Os dias seguintes foram um tormento. Cristina tentou seguir em frente, mas tudo lembrava Marcelo. Ela pegava o celular para enviar uma mensagem e desistia. Ele não havia procurado por ela. Felipe, por outro lado, aproveitou-se da situação. Eu avisei, querida, ele disse, uma noite quando a encontrou em um evento. Homens como Marcelo não têm coragem suficiente para ficarem ao lado de mulheres como você. Ela não respondeu. Não porque concordava, mas porque pela primeira vez tinha medo de que ele
estivesse certo. Então veio o convite. Uma nova festa organizada por Felipe. Um evento luxuoso com a elite da cidade. Cristina não queria ir, mas sua mãe insistiu. É a oportunidade perfeita para você recomeçar, disse ela. No fundo, Cristina sabia que não queria recomeçar nada, mas talvez precisasse tentar. Na noite da festa, vestiu um elegante vestido vermelho e prendeu o cabelo, escondendo os olhos cansados e o peso da dor que carregava. Quando chegou, Felipe a recebeu com um sorriso satisfeito. Finalmente resolveu aparecer. Ela forçou um sorriso. Não se empolgue, Felipe. Ele riu. Apenas aproveite a noite. A música preenchia o ambiente, os convidados conversavam animadamente, mas Cristina sentia-se deslocada. Foi então que sentiu um olhar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela se virou devagar, e lá estava ele, Marcelo. De pé, perto da entrada, vestindo um terno impecável, o olhar mais firme e confiante do que nunca. Felipe percebeu sua reação e seguiu seu olhar. Quando viu Marcelo, sua expressão endureceu. O que ele está fazendo aqui? Cristina não conseguia responder, porque Marcelo havia voltado, e dessa vez, algo nele estava diferente. O salão ficou em silêncio. Cristina sentiu o ar faltar por um momento. Marcelo estava ali, de pé, vestindo um terno impecável, seu olhar fixo nela. Mas havia algo diferente nele, algo na postura, na confiança, na maneira como encarava tudo ao redor sem desviar o olhar. Felipe ao seu lado cerrou os dentes, claramente irritado. O que esse cara está fazendo aqui? Cristina não respondeu. Seu coração batia acelerado. Suas emoções conflitavam entre alívio, surpresa e raiva. Marcelo desapareceu quando ela mais precisou, e agora ele simplesmente aparecia assim. Ela não pensou duas vezes. Deixou Felipe falando sozinho e caminhou determinada em direção a Marcelo. Assim que ficou diante dele, sentiu o misto de ressentimento e saudade se chocar dentro dela. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sem rodeios. Ele sustentou seu olhar. "Eu vim porque precisava." Ela cruzou os braços, seu orgulho ainda ferido. "Depois de tudo o que aconteceu, você me deixa sem dizer nada e agora aparece do nada?" Marcelo respirou fundo. "Eu cometi um erro, Cristina. Eu achei que estava te protegendo ao me afastar, mas eu percebi que estava errado." "Errado sobre o quê?" Antes que ele respondesse, Felipe apareceu ao lado deles com um sorriso venenoso. "Marcelo, sempre uma surpresa desagradável. Mas eu achei que você já tinha entendido seu lugar." Marcelo virou-se para Felipe, e Cristina notou algo diferente na forma como ele o encarava. Não havia mais hesitação, não havia mais receio. "De fato, Felipe", disse Marcelo cruzando os braços. "Eu finalmente entendi meu lugar." Felipe soltou uma risada debochada. "Ah, é? E onde seria esse lugar?" Marcelo tirou um cartão do bolso e o entregou a ele. Felipe pegou sem interesse, mas assim que seus olhos pousaram no nome impresso, sua expressão mudou drasticamente. Cristina franziu a testa. "O que foi?" Felipe segurava o cartão com força, os olhos arregalados. Seu rosto alternava entre incredulidade e raiva. Ele ergueu o cartão e leu em voz alta. "Marcelo Vasconcelos, CEO do Grupo Vasconcelos." A sala ficou em completo silêncio. Cristina piscou algumas vezes atordoada. "O quê?" "Eu nunca quis que você soubesse assim, Cristina", continuou Marcelo, mantendo o olhar firme nela. "Sempre vivi minha vida sem ostentação porque o que eu valorizo não é dinheiro e sim caráter. Mas depois de tudo o que aconteceu, depois de me afastar de você, percebi que precisava parar de fugir." Cristina sentiu as mãos tremerem. "Então você sempre..." "Oh, sim. Eu sempre tive dinheiro, mas nunca quis que isso definisse quem eu sou." Felipe apertou os punhos e jogou o cartão sobre a mesa mais próxima. "Isso é uma piada." Marcelo abriu um site no celular e mostrou a tela para todos ao redor. Os números não mentiam. Seu nome estava vinculado a contratos milionários. Sua empresa era uma das mais bem-sucedidas do setor imobiliário.
Os convidados começaram a cochichar. Felipe olhou para a tela e sentiu o rosto esquentar. Isso não significa nada. Marcelo deu um passo à frente. Você passou a vida inteira me humilhando, Felipe. Me chamando de fracassado, de insignificante. Mas a verdade é que, sem o dinheiro do seu pai, você não passa de um mimado que não conseguiu construir nada por conta própria. Felipe ficou pálido. Os olhares ao redor começaram a mudar. O jogo havia virado. Cristina, ainda em choque, sentiu o coração disparar ao ver Marcelo daquele jeito. Confiante, firme. Ele não era apenas o homem que amava. Era muito mais do que ela imaginava. Felipe apertou os punhos. Isso não muda nada, disse a voz falhando. Marcelo sorriu. Muda tudo. Felipe não teve resposta. Apenas ficou ali, sendo engolido pelo olhar de desprezo dos convidados. Cristina respirou fundo e olhou para Marcelo. O que isso significa para nós? Ele a olhou nos olhos. Significa que eu nunca mais vou fugir. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Dessa vez, não de tristeza, mas de alívio. Porque Marcelo havia voltado. E dessa vez, para ficar. O silêncio no salão foi quebrado por cochichos. Os convidados se entreolhavam, alguns surpresos, outros tentando processar o que acabaram de ouvir. Marcelo, o homem que tantos ali desprezaram, era, na verdade, um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Felipe, que sempre zombou dele, estava agora diante da verdade incontestável. Seu rosto alternava entre incredulidade e raiva. E isso não significa nada, esbravejou Felipe tentando recuperar o controle. Você pode ter dinheiro, mas continua sendo um ninguém. Marcelo riu, mas dessa vez não era um riso de nervosismo. Era um riso de alguém que finalmente entendia sua força. Interessante ouvir isso de você, disse ele cruzando os braços. Porque sem o dinheiro do seu pai, quem é você, Felipe? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Felipe apertou os punhos, seu rosto vermelho de raiva. Ele olhou ao redor esperando que alguém dissesse algo que o defendessem. Mas ninguém o fez. Aquelas mesmas pessoas que antes o bajulavam agora mantinham distância, observando-o como se ele fosse apenas mais um figurante naquela festa. Vocês todos são uns hipócritas, gritou furioso. Agora olham para ele como se fosse um rei só porque descobriram que tem dinheiro? Felipe olhou para Cristina esperando que ao menos ela reagisse. Mas Cristina apenas o encarou com um olhar frio. A diferença entre você e Marcelo nunca foi o dinheiro, Felipe. Foi o caráter. Aquilo foi a gota d'água. Ele bufou, pegou seu copo de uísque e, sem mais palavras, virou-se e saiu da festa. Quando Felipe desapareceu, Marcelo respirou fundo, sentindo pela primeira vez um alívio genuíno. Mas sua atenção voltou para Cristina. Ela estava parada ali, olhando para ele. Havia tantas perguntas em seu olhar, tantos sentimentos misturados. Ele deu um passo à frente. Podemos conversar? Cristina hesitou por um instante, mas assentiu. Eles saíram do salão e caminharam para o jardim. A brisa da noite era fria, mas o silêncio entre eles era quente, carregado de emoções não ditas. Marcelo foi o primeiro a falar. Eu sei que você deve estar com raiva de mim. Cristina cruzou os braços. Não sei se raiva é a palavra certa. Ele suspirou. Eu sei que errei. Eu me afastei porque achei que estava te protegendo, mas a verdade é que estava apenas fugindo. Ela olhou para ele, sua expressão finalmente suavizando um pouco. Você não precisava ter fugido. Marcelo assentiu. Eu sei, mas eu tinha medo. Medo de que você se arrependesse um dia. Medo de que o peso da sua família, dos seus amigos, da sociedade, acabasse nos destruindo. Cristina respirou fundo. E agora, você ainda tem medo? Ele a olhou nos olhos. Não, porque agora eu entendo que o que importa não é o que os outros pensam. É o que nós sentimos. Ela sentiu as lágrimas chegarem aos olhos, mas não eram de tristeza. Eu nunca duvidei de nós, Marcelo. Ele segurou suas mãos. Eu sei, e por isso nunca mais vou fugir. Cristina sorriu. Então, dessa vez, fique. Ele sorriu, de volta. Para sempre.
e sob a luz da lua ele a beijou. Não era um recomeço, era o começo do que sempre deveria ter sido. Os dias que seguiram a festa trouxeram uma nova realidade para Cristina e Marcelo. Pela primeira vez, eles não precisavam mais esconder seu amor. Não havia mais julgamentos, olhares de desprezo ou dúvidas sufocando os sentimentos que sempre compartilharam. Mas ainda restavam algumas arestas a serem aparadas. Cristina sabia que, para seguir em frente completamente, precisava enfrentar uma última conversa com sua mãe. O encontro aconteceu no jardim da mansão Albuquerque, o mesmo onde tantas conversas difíceis aconteceram. Dessa vez, porém, Cristina não estava ali para pedir permissão. Estava ali para estabelecer sua posição. Dona Helena, sempre impecável em sua postura e roupas, olhou para a filha com uma expressão neutra. Então, é isso, disse a mulher, após um longo silêncio. Você decidiu ficar com ele? Cristina manteve a calma. Não foi uma decisão, mãe. Foi sempre ele. A mãe soltou um suspiro discreto e desviou o olhar. Eu admito que fui dura com Marcelo. Cristina arqueou uma sobrancelha. Dura é um jeito delicado de colocar. Helena a encarou, e pela primeira vez, Cristina viu algo diferente ali. Não frieza, nem julgamento, mas cansaço. Eu passei minha vida acreditando que o amor era secundário, que a estabilidade era o que realmente importava. Cristina cruzou os braços. E agora? Ainda pensa assim? A mãe ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu vi o modo como ele olhou para você naquela noite, e vi o modo como você olhou para ele. Cristina sentiu seu coração acelerar. E? Helena respirou fundo. E talvez eu tenha estado errada. Cristina piscou, surpresa. O quê? A mãe dela desviou o olhar, claramente desconfortável, em admitir suas falhas. Você tem razão. Dinheiro não significa nada sem caráter. E se Marcelo realmente é o homem que você diz que ele é, então eu não tenho mais nada a dizer. Cristina sentiu um peso sair de seus ombros. Obrigada, mãe. Helena não respondeu, mas o pequeno sorriso que tentou esconder foi suficiente. As semanas passaram, e Marcelo e Cristina construíram algo novo. Felipe havia sumido do radar, sua reputação arruinada após a humilhação pública. As antigas amigas de Cristina, que antes zombavam de seu relacionamento, agora tentavam se reaproximar. Mas Cristina não precisava mais da validação delas. Ela tinha tudo o que sempre quis. Até que um dia, Marcelo a levou para uma casa, à beira-mar. O lugar era simples, mas acolhedor. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Cristina olhou para Marcelo curiosa. O que é isso? Ele sorriu. Nosso futuro. Ela franziu a testa. Como assim? Marcelo segurou suas mãos e, antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, ajoelhou-se diante dela. Cristina sentiu o ar faltar. Eu passei muito tempo tentando entender o que realmente importa. Fugi do que sentia. Deixei o medo me controlar. Mas agora eu sei. Sei que o que realmente importa é você. Ela levou as mãos à boca, já sentindo os olhos marejarem. Marcelo. Ele abriu uma caixinha de veludo. Dentro, um anel simples, mas belo. Cristina Albuquerque, você quer passar o resto da sua vida comigo? Ela não hesitou nem por um segundo. Sim. Ele sorriu, deslizando o anel em seu dedo. E quando se levantou, Cristina se jogou em seus braços, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ali, ao som das ondas e do vento, eles selaram o que sempre foi inevitável. Porque o amor deles venceu. E sempre venceria. O amor verdadeiro nunca precisou de aprovação, status ou riquezas para existir. Ele sobrevive às dúvidas, supera os medos e cresce mesmo em meio às adversidades. Marcelo e Cristina provaram que, quando duas almas se encontram de verdade, não há barreiras que possam separá-las. O tempo, os julgamentos e as convenções sociais são efêmeros diante da força de um sentimento genuíno. No fim, não é sobre o que se tem,
mas sobre quem se escolhe para compartilhar a jornada. E eles escolheram um ao outro, acima de tudo. E assim, com os pés firmes no presente e os olhos voltados para o futuro, Marcelo e Cristina deram um novo significado ao que realmente importa na vida. Não é o dinheiro que constrói uma história, mas os momentos, as escolhas e os laços que se formam ao longo do caminho. Porque no final das contas, a maior fortuna que alguém pode ter não está em uma conta bancária, mas nos braços de quem, mesmo diante do mundo inteiro, escolhe ficar. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.